Não, mas eu provo e vocês vão falar. Vocês vão me dar uma jaqueta Eu- da Ering? Eu provo. Não, da Ering eu não quero. Não, da Ering eu não quero. Eu provo e vocês vão falar, não, verdade, você provou. Isso daí é emocional. Você ia parar pra mim. Gente, se alguém perguntasse pra esse cara aqui qual que é a melhor marca de carro pra ele, você acha que ele ia falar BYD, Chevrolet? Não. Ele ia falar Tesla, né? Se alguém perguntasse pra esse cara aqui qual que é a melhor rede social, ele ia falar TikTok? Não, né? E essas marcas aqui? E essas marcas aqui não são mais importantes que Nokia, Samsung, Fanta? São ou não são? Gente, eu fiz essa brincadeira com vocês, mas tem uma realidade. Os grandes vendedores, os grandes homens de negócio, eles entendem que eles são as marcas mais importantes. E eu sei que lá no fundo, vocês sabem que vocês são importantes. Só que para a gente começar a ter resultado, a gente tem que começar a transparecer isso, a mostrar isso para o nosso cliente, a ter essa postura de marca. Entendeu? Eu tô certo ou não tô certo? Ganhei ou não ganhei a aposta? Então é só a forma da gente se comunicar. Isso tem a ver com o nosso potencial. Olha quanto potencial que a gente tem quando a gente sabe quem a gente é. Só que a gente tem que mostrar isso pro mundo. Eu tinha uma coisa comigo, eu fui atleta. Eu joguei futsal profissional antes de ser vendedor. Depois eu virei vendedor. E eu sempre tive uma coisa muito forte na minha cabeça. Apesar de eu trabalhar hoje com consultoria e tal, eu sou uma pessoa mais introvertida. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Introversão não tem nada a ver com timidez. Mas eu sou uma pessoa assim que eu não gosto muito de me abrir com quem eu não conheço. Eu sou uma pessoa mais caseira. E aí as pessoas às vezes confundem com pessoas tímidas. E eu sou uma pessoa mais reservada. E eu sempre tive uma coisa muito forte na minha cabeça. Eu sempre fui muito competitivo. Quando eu era esportista e depois comecei a trabalhar. E eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu falava assim, quem é bom não tem que se mostrar. Se eu sou bom, o mercado vai reconhecer, as pessoas vão reconhecer. Eu não tenho que ficar puxando o saco de ninguém, eu não tenho que ficar me mostrando, eu não tenho que ter rede social, não tenho que nada. Gente, essa é a maior besteira que eu cometi na minha vida. Porque você, além de você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Prova social. Se você é um profissional nota 10 e a tua comunicação é nota 2, que nota que você acha que o mercado vai te dar? Nota 2. Porque as pessoas veem aquilo que a gente mostra. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não mostrar para os outros que você é bom, ninguém vai saber. Ninguém vai comprar teu produto. Se você não aparecer, as pessoas não vão te ver. Aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase muito verdadeira. Então nós temos que aprender a trabalhar o nosso brand. A gente tem que aprender a aparecer, a ser a cara do nosso produto. A ser a cara da nossa loja, do nosso varejo. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Podem interromper. Eu gosto quando interrompe, tá? Pessoal, marca é tudo. Tá? Aqui não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Uma camisetinha de R$20 sem nada e uma camiseta com o símbolo da Adidas, R$120. Né? Um copinho aqui de R$2 de café normalzinho e um café só porque tem o símbolo da Starbucks, R$7,50. Né? A gente falou do McDonald's, a gente falou do Madeiro. Né? Será que o Madeiro é o melhor sanduíche do mundo? Talvez não. Mas eles se vendem. Eu acho que é. De todos os hambúrgueres que eu já comi, pra mim o Madeira é o melhor. Mas eles sabem se vender como o melhor do mundo também. Né? E a gente tem que se vender como o melhor do mundo também. A gente como vendedor. A gente tem que ser essa marquinha aqui, ó. Não essa aqui. Porque valor e preço tem é um abismo de distância. Valor é uma coisa, preço é outra. Quando você tem valor, quando um produto que o cliente vem comprar tem valor, ele não vai ficar brigando por preço. Quando um produto não tem valor, ele vai ficar brigando por preço. Quando ele briga por preço, a gente não cria um cliente fiel. Esse cliente não vai ser fiel, porque ele vai sempre brigar por preço. E a gente tem que fazer com que o Magazine São João tenha atendimento, tenha experiência para o cliente. Porque daí o cliente, ele não vai comprar em outro lugar por causa de R$10. Ele não vai comprar na internet por causa de R$20.
Porque tem várias pesquisas que mostram também que por mais que a gente está passando por um momento não tão bom da economia, o brasileiro tem pagado mais por atendimento diferenciado, por produtos melhores. O café gourmet cresce em média 5% no Brasil ao ano, enquanto o outro café cresce 2%. A Ambev, que é a maior cervejaria do planeta, nos últimos trimestres cresceu quase 10% a mais a venda de cerveja premium do que as outras cervejas, né? E o supermercado Pão de Açúcar, não sei se você já ouviu falar, não tem na nossa região aqui, é um mercado mais caro, um mercado que tem em grandes capitais. Eles têm 3 bandeiras, Minuto Pão de Açúcar e o outro eu não lembro, mas o Pão de Açúcar é a bandeira mais cara. Também é a bandeira que mais está crescendo. Por quê? Porque as pessoas estão pagando mais por experiência. E nós temos que ser aqueles vendedores que vão proporcionar experiência para o nosso cliente. Curadoria. Tá? Alguma dúvida até aqui, meninas? Podem me interromper, tá? Senso de comunidade. Como o branding pode criar esse senso de comunidade? Tá? Comunidade, meninas, é uma das coisas mais importantes que existe no ser humano. Vocês já ouviram falar que a dor da rejeição é comparada com a dor da morte? Alguém já ouviu falar disso? Você sabe por que dói tanto para o ser humano ser rejeitado? Vocês têm ideia? Não sei por quê. Quando o ser humano surgiu, há muitos anos atrás, lá na savana, o ser humano vivia em bando. Viviam em clãs, né? Eram grupos. Né? Seja você acreditando na criação, ou você acreditando no evolucionismo, a ciência mostra que o ser humano surgiu lá na África há mais de 300 mil anos atrás. Então, quando as pessoas, para o ser humano sobreviver, ele precisava viver em bando. Quando uma pessoa era expulsa do bando, aquilo era uma sentença de morte para ela. Porque algum animal ia comer, outra tribo ia matar. E o nosso cérebro, apesar da gente viver num mundo muito evoluído, o nosso cérebro ainda é primitivo. Da existência do homem, da criação do homem até hoje, sabe quanto tempo a gente vive como a gente vive? Quantos por cento do tempo? 2%. 98% da nossa existência a gente viveu como coletor e caçador. A forma que a gente vive hoje é muito nova. E o nosso cérebro é um cérebro primitivo. Então o senso de comunidade é um dos sensos mais fortes que existe. E na venda isso funciona também porque a gente não quer comprar de quem a gente não conhece. A gente não quer comprar de quem a gente não tem afinidade. A gente não quer nem conversar com quem a gente não tem afinidade. E há alguns anos atrás, quando eu era criança, quando você ia comprar uma coisa, a primeira coisa que você pensava era a marca. Você queria saber da marca. Depois não importava muito onde você ia comprar. E terceiro, quem ia te vender, menos ainda. E essa pirâmide inverteu, meninas. Hoje, quando as pessoas vão adquirir alguma coisa, a primeira coisa, elas querem saber de quem que elas vão comprar. Quem que vai me vender? Aí eu vou comprar do fulano tal que ele é mais legal. Ah, não vou comprar naquela loja lá que eu não gosto do vendedor. Primeiro, quem vai me vender? Segundo, onde que eu vou comprar? O que o Magazine São João representa para a comunidade? Vocês fazem alguma ação social? Vocês ajudaram o pessoal lá do Rio Grande do Sul? Vocês postaram isso nas redes sociais? Pô, legal, então eu vou comprar lá. E em terceiro vem a marca. A marca é importante? Importantíssimo ainda. Mas essa pirâmide ela está se invertendo. Cada vez mais vocês como vendedores vão ser mais importante e a marca vai ser menos importante. E outra coisa que eu falo em todas as palestras que eu vou dar, meninas. O tempo. Só existe uma coisa que a gente não consegue recuperar. É o tempo. É ou não é verdade? Tudo o resto a gente recupera. Você sabe qual que é a média de vida do brasileiro? Alguém tem ideia? Tem não? Chuta? 70. Que mais? 85. Quem mais? Estão perto as duas aí. 80. A nossa média de vida do brasileiro é de 75 anos. Agora faz as contas aí, quantos anos vocês têm, quantos anos vocês vão passar, quantos natais vocês vão passar com a família de vocês ainda? Quantas vezes vocês vão pra praia ainda? Vocês já pararam pra pensar nisso? Com certeza. E será que vale a pena, gente, a gente passar tanto tempo longe da nossa família sem dar menos que 100%?
Porque nós passamos mais tempo aonde? No nosso trabalho. Nós gostaríamos de passar mais tempo aonde? Na nossa casa, né? Quem tem filho com os filhos, quem tem marido, com a esposa. Não é assim? Mas não é assim. Deveria ser assim, mas não é. Então a gente está mais tempo no trabalho. Vale a pena estar menos de 100% focado aqui por todo esse tempo que a gente fica longe? Gente, eu quando saio de casa, eu saio para dar 100%. Porque todo esse tempo que eu vou ficar longe da minha casa tem que valer a pena. Porque é um tempo muito precioso. Se a gente estiver aqui para não ganhar dinheiro, para não dar mais que 100%, não vale a pena. Porque esse tempo que a gente fica longe, a gente não recupera mais. Meu pai, ele foi embora do Brasil quando eu tinha 20 anos. Eu tinha acabado de casar, eu fiquei casado 10 anos, separei. E antes de me separar, eu fui lá visitar meu pai. Eu fiquei 8 anos sem ver meu pai. Meu pai foi para os Estados Unidos para trabalhar. Meu pai ficou doente e morreu lá. Aí quando ele ficou doente, eu fui para lá ver ele. Mas eu perdi 8 anos. 8 anos eu perdi longe do meu pai. E daí quando eu fui para lá visitar meu pai estava doente já terminado. Ele falou, olha, não valeu a pena nada que eu fiz aqui. E eu falei para ele, pai, a gente não sabia que isso ia acontecer. Você veio aqui para dar o teu melhor. Você deu o teu melhor? Dei. Mas não adiantou. Eu falei, não, adiantou sim. Teu exemplo vai ficar. E daí meu pai ficou 2 anos doente e morreu. E quando eu vi meu pai a primeira vez no aeroporto, depois de quase 8 anos, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi longe do meu pai, né? E depois de 1 ano eu fiquei sabendo que ele estava doente, eu acabei voltando lá. Então não vale a pena, gente. Não vale a pena. A gente tem que estar aqui para dar 100%. Todo dia eu levanto da cama e falo, esse dia vai ser abençoado, esse dia já é abençoado. A gente estava falando de energia, né? Energia, ela conta demais. Porque isso aqui é tudo ilusão. Nós somos formados de energia agrupada. Tudo é energia. Tudo começa aqui primeiro. Tá? Então, meninas, voltando, falando um pouquinho sobre senso de comunidade, o que a gente precisa? Primeira coisa, visibilidade. Tá? Já estamos terminando. Visibilidade. Segundo, autoridade. Terceiro, história da marca. Com quem quer se comunicar. Experiência autêntica e personalizada. Diálogo e engajamento. Conteúdo relevante e útil. Aquisição de novos clientes. Primeira coisa que a gente precisa para começar a ter relevância com o nosso cliente é ter visibilidade. Simples assim. O que é visibilidade? Aparecer. Simples. Aparecer. Ah, mas eu vou gravar o vídeo e não vai ficar legal. Não vai mesmo, primeiro não vai ficar. E se ficar primeiro, o primeiro vídeo que você gravar, a primeira tutorial que você fizer ficar muito bom, é sinal que você começou tarde. Né? A gente não precisa de nada perfeito. A gente precisa de coisas feitas, não perfeitas. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer mal feito. Né? Primeira coisa, visibilidade. O vendedor 4.0, o vendedor que quer ficar no mercado, o profissional que quer enriquecer como vendedor, que quer ter uma vida realizada como vendedor, como eu tenho, precisa de visibilidade. Primeira coisa, você tem que aparecer. Você tem que aparecer para o teu cliente. Segundo, você tem que aparecer com autoridade. Como que você vai começar a aparecer? Pegando o celular, gravando vídeo. Simples assim. Coisa mais simples do mundo. Segundo, autoridade. Como que você vai criar autoridade? Conhecendo o produto que você vende. O maior gatilho que existe, os neurocientistas não gostam de falar gatilho, mas eu falo, o maior gatilho que existe é o gatilho da autoridade. Alguém discute com a autoridade? Se o teu médico falar para você tomar um remédio, você vai discutir com ele? Você não vai discutir com a autoridade. Quando você se torna autoridade, você para de vender para o teu cliente. É ele que começa a comprar de você. As coisas começam a se inverter. E como que você vai se tornar autoridade em alguma coisa? É conhecendo profundamente aquilo. O vendedor, nós temos que ter o nosso conhecimento em T. Você tem que ser muito profundo naquilo que você faz, qual é a tua profissão, e você tem que ter um conhecimento genérico de várias coisas. Porque nós atendemos vários tipos de profissionais. Geralmente o médico, ele se relaciona com o médico, advogado mais com o advogado. O vendedor é a única profissão que ele se relaciona com todos os outros profissionais. Então a gente tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Nós temos que conhecer de religião, a gente tem que conhecer um pouquinho de política, de filosofia, de mercado financeiro, de futebol. Nós temos que conhecer sim. Porque senão nós vamos engajar com o cliente. Oi, Carlos. Previsão do tempo, agricultura, né? Nós temos que conhecer um pouquinho de tudo isso. Porque isso faz muita diferença. Então nós temos que ser autoridade. Como que a gente vai criar autoridade? É conhecendo profundamente aquilo que a gente faz. Lá dentro da academia a gente vai aprofundar. Meninas, um insight bem legal para vocês.
Toda marca que vocês trabalham na loja, eles têm catálogo técnico. Pede para a Jo mandar para vocês o catálogo e tem ele no WhatsApp. E esses catálogos técnicos, geralmente eles têm a foto do produto, o tecido e ele tem uma explicação breve ali. Você pode estudar por ali para você conhecer um produto, né? Porque se eu for vender para vocês um hambúrguer, né? Pão, salada e carne, quanto vocês pagariam? Quer comprar esse hambúrguer? Pão, salada e carne? Eu nem quero comprar. Agora, se eu for vender um hambúrguer artesanal para vocês, feito com pão, com uma massa, com trigo que vem lá da Itália, que ela fica 48 horas marinando, né? A salada, ela é plantada numa horta orgânica, não entra agrotóxico, tá? Essa horta quem cuida é o meu avô. O meu avô também veio da Itália. E a carne é carne de Angus. É um boi precoce, que ele é abatido e ele é tratado só com ração que também vem lá da Índia. Nossa, vou levar uma meia dúzia. Muda ou não muda, muda ou não muda o preço do negócio? Quando o cliente chega para comprar um produto e ele vê uma camiseta de algodão, uma camisa de algodão, sei lá, R$200, ele vê uma camisa de algodão Pima de R$400, se a gente não mostrar para ele o benefício do produto, ele não vai comprar a camisa de R$400. Porque o cliente não conhece. A gente sabe que o algodão Pima é muito melhor, mas o cliente não conhece. Então a gente tem que fazer isso aqui, ó, contar a história para o cliente. Storytelling. E todo ser humano gosta de história. Sabe por que a gente gosta de história também? Porque lá na savana não tinha escrita, não tinha papel, não tinha caneta. A gente passava o conhecimento através de histórias. Por isso que nós gostamos tanto de escutar história. Quarto, com quem quer se comunicar? Você tem que saber quem que é o teu cliente. Você tem que conhecer profundamente o teu cliente. Você tem que ter relacionamento com o teu cliente. O teu cliente tem que ser teu parceiro. E como que você vai fazer isso? Mantendo um relacionamento com ele. Não conversando com ele só quando você quer vender. Tá? E proporcionar para ele uma experiência autêntica e personalizada. Gente, sempre chamar o cliente pelo nome. Parece óbvio, né? O cliente é novo, não conheço? Pergunta o nome dele. Eu tenho muita dificuldade. O cara fala o nome pra mim, em 2 minutos eu esqueci. Sabe o que eu faço? Às vezes quando eu tô no escritório, eu vou lá, dou um miguezinho, escrevo o nome dele e guardo. Já teve vezes de eu pedir licença pra ir no banheiro pra ler, pra lembrar o nome dele. Porque isso faz muita diferença. Forma de atender o cliente, nós temos que proporcionar uma experiência para o nosso cliente. Hoje você pediu. Eu faço isso. Ai, como que é o teu segundo nome mesmo? Meu Deus, eu não posso com isso, gente. Mas é normal. Mas é normal. Às vezes acontece. É normal, é normal. Anota no celular, faz alguma coisa, dá uma disfarçada. Mas se você não consegue, isso não pode acontecer. E a vendedora dentro do guarda. Não, e a vendedora ali em redor que não fala: ô Catarina, vamos ver mais alguma coisa? Eu não lembrava. Meu Deus do céu, Gente, mas assim, ó, não é pecado. É melhor você não lembrar e perguntar o nome dela de novo. Eu pergunto o nome de novo. Eu também. É melhor você fazer isso. Porque às vezes você vai pensar que talvez seja aquele nome e às vezes não é, né? E daí a gente acaba se equivocando e chamando ela pelo nome. Do que você não tá falando. É isso mesmo. Tá? a Carol você tem que ir na aula. Então tá. Eu vou gravar, depois eu mando pra vocês, tá? Tchau, tchau. Já estamos encerrando, meninas. Tá? Então, outra coisa. Quem é mãe aqui? Só você, Jô? Todo mundo. Ah, mãe? Tá. Vocês sabem que quando vocês têm um bebê, vocês liberam um neurotransmissor que chama-se ocitocina. Já ouviram falar? Que é o hormônio do entrelaço do amor. E toda vez que você libera um hormônio desse, ocitocina, dopamina, serotonina, esses neurotransmissores, eles criam um ambiente para que a pessoa crie essa memória afetiva no cérebro. Não te esqueça mais. Quando você chama a pessoa pelo nome, ela libera ocitocina. Vocês sabiam disso? Porque ela se sente próxima a você. Então isso faz muita diferença, tá? No atendimento. Diálogo de engajamento, né? Então você tem que saber conversar com o teu cliente, tem que ter um conteúdo relevante e útil, né? E aquisição de novos clientes sempre. Tá? Eu vou correr só um pouquinho aqui, meninas, para a gente poder encerrar.
Alguém já ouviu falar de Aristóteles? Filosofia, Aristóteles, né? Que foi o tutor de Alexandre o Grande, né? Gente, tem uma coisa que chama-se retórica. E a gente vê muito os nossos políticos são muito retóricos, né? Eles gostam de falar bonito, gostam de conquistar as pessoas e chegam depois que eles estão no poder, eles não fazem mais nada daquilo que eles falaram, né? Então, retórica é uma coisa muito, muito bonita. Só que a retórica, ela tem 3 pilares principais, e vai ter aula lá na academia também, tá? Ela tem 3 pilares principais que todo vendedor tem que ter para se comunicar. Todo vendedor, tá? Aristóteles, tá? Ele inventou a comunicação, né? Não foi ele que inventou, mas ele que compilou, né, a retórica 350 anos antes de Cristo. Isso é utilizado até hoje pelos maiores comunicadores. Tem curso disso aqui. Isso aqui também nós vamos ter na academia, que é o ethos, que é a credibilidade. Todo diálogo teu com o cliente tem que ter 3 coisas, tá? Ethos, patos e logos, tá? Credibilidade, você tem que ter credibilidade naquilo que você fala. Tem que ser envolvente, tem que ter emoção. Se não tiver emoção, não vai conquistar o cliente. Você não vai ter diferencial. E logos, tá? Tem que ter uma lógica, tem que ter uma sequência. O teu cliente tem que entender aquilo que você está falando. Gente, porque muitas vezes é óbvio para nós, mas não é para o cliente. Muitas vezes não é para o cliente. Sabe aquela frase que as pessoas falam assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado? Essa frase é totalmente errada. Porque se eu for tratar os outros do jeito que eu gosto, a maioria das pessoas não vão gostar. Nós temos que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Tá? Então a gente tem que saber se comunicar. Tem coisa que pra gente é lógico, pro cliente não é. A gente tem que desenhar, tá? Então a gente tem que ter credibilidade. Como que a gente tem credibilidade? Sabendo falar sobre aquilo que a gente está falando. Conhecer o nosso produto, conhecer as marcas que a gente trabalha, conhecer a história do nosso negócio, tá? Segundo, a gente tem que ter o apelo emocional, contar uma história. Eu falei do meu pai aqui, vocês se emocionaram, não se emocionaram? Isso vai ficar registrado, vocês não vão esquecer mais. Entendeu? Isso é contar história. Isso é emocionar o teu público. Pode ser uma coisa mais melancólica, uma coisa mais alegre, mas você tem que emocionar. A gente aprende de 2 formas, grande emoção ou por repetição. Só dessas 2 formas, tá? Então a gente tem que ter esses 3 pilares. Lá na academia a gente vai ter, se eu não me engano, são 7 aulas, tá? E aqui pra gente encerrar, marcas que têm o branding forte, tá? E a gente já falou um pouquinho por que elas têm esse branding tão forte. Nike, just do it, vai lá e faz, né? Por que a Nike é Nike, né? Porque a Nike, muitas vezes, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas nas propagandas deles, eles nem focam muito no tênis. Vocês já pararam para perceber isso? Eles focam mais na pessoa, no porquê. E até tem um livro que eu estou terminando de ler agora, que chama-se Comece pelo Porquê, de Robert Cialdini. É muito legal esse livro. As empresas e os profissionais que prosperaram porque eles vivem pelo porquê. O porquê que nós fazemos alguma coisa. O porquê que vocês atendem bem o cliente de vocês. Veja, o cliente de vocês, ele compra por 2 motivos. Resolução de um problema ou realização de um sonho. E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente está fazendo parte da realização do sonho dele, ou da resolução do problema dele, as coisas começam a mudar. Tá? É Simon Sinek o nome do autor, não é Cialdini, tá? Então, Nike, just do it, vai lá e faz. Coca-Cola, não preciso nem falar, né? Mudou o Natal. Vocês sabiam que o Papai Noel não era vermelho, né? Vocês sabiam disso? Ninguém sabia? Você sabia? Eu não sabia disso. Papai Noel não era vermelho, era verde. A Coca-Cola conseguiu mudar o Papai Noel. Starbucks, aqui é para ser um copinho da Starbucks. Por que todo mundo vai lá na Starbucks e tira uma foto com o bendito copo de café que custa R$29? Sabe por quê? Porque o copinho do Starbucks, eles escrevem o teu nome no copo. E daí as 2 marcas se juntam. E você vê, nossa. E eles chamam você pelo teu nome na hora que você vai pegar a bebida. Não é uma senha igual nos restaurantes. E aqui a gente não lembra nem o nome do Entendeu? com 9 mil habitantes. Gente, tudo isso faz muita diferença. Tá? E eu queria terminar só falando da Nike, da Apple, que a Apple para mim é emblemática.
Quem tem Apple aqui? Eu adoro. Ah, lá. Você sabe por que você gosta tanto da Apple? Ai, porque, né, queria Nike. Hã? Por que você acha que vocês gostam tanto? Eu não tenho iPhone, mas eu acho fantástico. Eu não tenho porque eu não sou tão ligado em celular e tal, mas pra mim é a melhor marca hoje que existe. Mas é fantástico. Alguém mais tem ou só a Jo? Mas todo mundo gosta de Apple, porque acho que todo mundo gosta da marca, né? Ou alguém não gosta? Eu ligo a marca a evolução tecnológica, que é uma coisa... Mas você sabe por que todo mundo ama a Apple? Sabe por que a gente é programado pra amar a Apple? Foi pra ser bonitinho, sem saber olhar também, né? Sabe? Vocês sabem não? Gente, lembra que eu falei pra você do storytelling lá atrás? Lembra que eu falei pra você de contar história? Lembra pra vocês que eu falei pra vocês do nosso cérebro primitivo? Tem uma coisa que chama-se jornada do herói, vocês vão ver lá na academia. Que a jornada do herói nada mais é que a história como se fosse a história de Jesus Cristo. Porque por mais que as pessoas aqui no Ocidente, por mais que tenham várias pessoas que não sejam cristãs, a gente vai passando, o inconsciente coletivo ele vai passando, o nosso DNA, ele vai passando algumas informações. E nós somos programados para gostar dessa história. Por mais que você pode não ser católico, não ser cristão, mas você é programado para gostar. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve vários filmes da Marvel agora que floparam, que foi horrível os filmes. Você sabe por que esses filmes floparam? Porque eles subverteram a jornada do herói. Em vez deles contarem a história do herói que recusa o chamado e depois vai chamado e tem o mestre, que é a mesma história de Jesus, eles tentaram subverter. O que aconteceu? As pessoas foram lá e não gostaram do filme. Por quê? Porque elas são programadas para gostar. Quem já assistiu Narnia aqui? Senhor dos Anéis? Aquele que é bem conhecido lá, Guerra nas Estrelas. Todos esses filmes são baseados na jornada do herói, ET. Então a gente é programado para gostar. E o que isso tem a ver com a Apple? Qual que é o símbolo da Apple? O que remete a maçã para vocês? A maçã da Adão e Eva. Paraíso. O que mais? Uma coisa gostosa. Isso, o que mais? Difícil de conseguir. O que mais? Você já parou para pensar nisso? Vamos lá. Adão e Eva. Paraíso. Desejo. Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Que a serpente falou para Eva. E o principal de todos. O que a serpente falou para Eva antes da Eva morder a maçã? Come, que você vai ter discernimento do bem e do mal. Você vai se tornar como Deus. Poder. Todo mundo que tem o iPhone, inconscientemente, sem saber da história, o cérebro dela está falando para ela que ela tem poder. Porque essa historinha já está impregnada dentro da gente. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Não? Por isso que essas marcas são tão fortes. Nada aqui é aleatório, meninas. Tudo é feito para algum objetivo. E lá dentro da academia, JA, eu quero que vocês assistam as aulas, eu quero que depois vocês peguem com a Carla o meu WhatsApp. Eu sempre falo no final da aula lá. Tem dúvida? Manda mensagem para mim, eu vou responder para vocês. A hora que vocês começarem a colocar isso em prática, vocês vão ver que o jogo de vocês vai mudar. Vocês vão começar a vender muito mais com menos esforço. Alguma pergunta, meninas? Aqui eu vou falar um pouquinho da marca, né? Sua marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está presente.